Oi, gente! Então, nosso trabalho é de deficiência física e nós fizemos uma entrevista com o Fernando, que é um deficiente físico, e em 2003 ele sofreu um acidente de carro, onde ele perdeu as duas pernas e tinha 4 pessoas no carro e o melhor amigo dele faleceu. E aí a gente fez uma pergunta para ele, né, de como que foi essa mudança, porque foi uma mudança bem radical, e aí ele falou que lidou com isso muito bem até, por ter sido tão forte, e ele falou assim: ou era aceitar a realidade e correr atrás do meu espaço, ou era ficar chorando que nem teria uma chance de mudar e perder todas as pessoas do meu entorno. Então, com isso, com essa entrevista nossa, a gente percebeu que ele teve uma superação muito rápida. E o mais interessante de tudo isso, dessa entrevista, foi ouvir ele falando que perder as pernas para ele não foi nada perto dele ter perdido o melhor amigo. E isso foi, nossa, foi muito forte, até cheguei a me emocionar quando ele disse. A gente perguntou para ele como foi esse processo de prótese que ele colocou, se ele tinha colocado em algum momento, e ele falou que um tempo ele utilizou elas, só que como a amputação dele foi muito alta, acabou sendo mais incômodo para ele do que ajudando ele nesse processo, porque ele teria que de qualquer modo usar a cadeira de rodas, e daí ele optou por não utilizar essas próteses. E daí, quando a gente foi questionar ele na questão de acessibilidade em ruas, assim, para ele se locomover mesmo, ele pegou e falou que ele mesmo não sofre tanto por isso, porque ele tem um carro, ele utiliza o carro dele e consegue dirigir. Mas quando não tinha, e as outras pessoas também, os outros deficientes físicos, eles sofrem bastante com isso, com esse processo de locomoção, assim, que não tem muita acessibilidade nas ruas, que é bem complicado. Então, com relação ao mercado de trabalho, atualmente ele trabalha numa empresa na área de comunicação e marketing. E ele é analista sênior da área e nós questionamos ele a respeito da entrada no mercado de trabalho. E ele falou que após o acidente ele continuou na empresa que ele já trabalhava, mas eles fizeram uma série de novos estudos e procuraram ver onde que ele se encaixaria após o acidente. E ele descobriu essa nova área, que é a área do marketing, que é onde ele se formou também numa faculdade. Então, a respeito da acessibilidade na faculdade, ele falou que era relativamente boa. Apesar de alguns problemas, às vezes, para acessar o elevador, ele disse que no final tudo sempre se resolvia. Então, ele terminou de cursar e ele foi atrás de correr atrás de emprego mesmo pela primeira vez. Atualmente, ele trabalha nessa empresa, mas ele também é sócio proprietário de um pub e barzinho em Campo Largo. O Fernando disponibilizou algumas fotos deles pra gente mostrar pra vocês quem ele é e pra vocês conhecerem ele. Então, com esse trabalho eu posso concluir que como nós temos que superar com os obstáculos da vida, tudo que ele falou, sabe, foi muito importante pra mim, e ver o lado dele, sabe, o que ele pensa e quais são as dificuldades dele, o que a gente pode fazer pra mudar. E, por exemplo, um dos aspectos mais difíceis é a acessibilidade. Nas ruas, tem que estar tudo preparado e adaptado. Então eu achei essencial entrevistar ele e ver a perspectiva de vida dele. Esse trabalho acabou sendo um exemplo de superação, de lição de vida para mim, a história do Fernando. E mostra pra gente que a gente deve sempre não impor limites, assim, sempre buscar se superar, assim, e levar sempre o bom da vida, não ficar pensando só no que aconteceu, que foi tá dando tudo errado, só o lado negativo das coisas, mas que a gente deve sempre estar se superando e não se limitando. Apesar das dificuldades para realizar esse tipo de trabalho, às vezes procurar, correr atrás das entrevistas não é tão fácil, mas é sempre um processo muito enriquecedor, porque é uma oportunidade da gente conhecer outras realidades, sabe? Olhar para o mundo deles através dos olhos deles, sabe?